Olá, galera! Vamos resolver algumas questões sobre o ECA da banca Quadrix. Meu nome é Wilka Paiva e sejam todos bem-vindos ao Foco no Concurso. Desde já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e não se esqueça de participar do nosso grupo no Facebook e de visitar a nossa página, ok? Vem comigo! Primeira questão. As legislações materializam e consolidam as conquistas de direito na sociedade contemporânea. Sendo assim, julgue o item relativo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto do Idoso e à Lei Maria da Penha. Comando da questão. Suponha-se que Joana, de 11 anos de idade, tenha cometido um ato infracional. Nesse caso, no momento da prova, você tem que destacar os dados, ó. 11 anos de idade. Então, Joana tem 11 anos de idade e tenha cometido um ato infracional porque criança não comete crime, certo? E aí, nesse caso, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deverá ser encaminhada à autoridade competente para a aplicação de medida socioeducativa. Galera, questão errada, porque a criança não se aplica medida socioeducativa, e sim medidas protetivas. Medida socioeducativa é aplicada para adolescentes. Então, a questão está errada, e aqui eu trouxe a criança, medida protetiva, que você vai encontrar essas medidas no artigo 101, e aos adolescentes são aplicadas as medidas protetivas e medidas socioeducativas, que você vai encontrar as medidas socioeducativas no artigo 112. E aí, só para lembrar que criança são pessoas de 0 a 12 anos de idade incompletos e adolescentes de 12 anos a 18 anos incompletos, ok? Matamos a primeira questão. Bora para a próxima. As legislações, novamente é o mesmo comando da questão anterior, tá? A introdução é igual. Aí vamos para o comando da questão. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão corretíssima, porque o Conselho Tutelar ele é realmente um órgão permanente e autônomo não jurisdicional. E aqui temos, ó, no artigo 131 você vai encontrar o conceito de Conselho Tutelar, que é o órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. E aí, um quadro com um breve resumo do Conselho Tutelar que você deve saber. É um órgão permanente autônomo, beleza? Não jurisdicional. É do poder, o Poder Executivo assessora. A composição do Conselho Tutelar são de 5 membros. Os membros detêm aí um mandato de 4 anos, permitidas recondução. E os membros são eleitos residentes no município, idade mínima de 21 anos de idade, né? E idoneidade moral. Então, esses pontos aqui é importante que você saiba, que contém 5 membros, que são eleitos, né? E tem que ser residente no município, idade mínima de 21 anos, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, e o Poder Executivo assessora. Beleza? Então, gravem isso, tira um print aí e guarde com você. Vamos para a próxima. Julgue o item relativo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida socioeducativa de internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e comporta o prazo mínimo de 6 meses. A questão está tratando de quê? A internação ela realmente é uma medida socioeducativa,
tá? E ela institui, né, a medida preventiva da liberdade, sujeita aos princípios né, de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. E comporta um prazo mínimo, olha o erro aqui da questão, de 6 meses. Gente, internação não tem prazo definido. Agora sim, tem o prazo máximo, que é de 3 anos e não 6 meses. Então, alternativa, questão errada. E aqui uma explicaçãozinha, ó, porque ele não comporta prazo mínimo de 6 meses. No artigo 121 diz que a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Beleza? Aí no parágrafo 3º, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Então não existe período mínimo, existe apenas o máximo, que são de 3 anos. E aí eu trouxe um quadro para você também muito legal, que é importante você guardar, e me ajudou muito numa prova que eu fiz, tá? Olha lá. A internação, ela tem prazo máximo de 3 anos. Não existe prazo mínimo, tá? Só máximo. Internação máximo 3 anos. E a reavaliação é de no máximo a cada 6 meses. A reavaliação. Prazo máximo de internação 3 anos, reavaliada a cada 6 meses, no máximo. Liberdade assistida. Após o prazo máximo da internação. Então, acabou esse prazo máximo da internação de 3 anos. E o adolescente, né, ainda tem que cumprir alguma, né, ficar aí cumprindo alguma penalidade, aí ele vai ser posto em liberdade assistida ou semi-liberdade. E no mínimo, essa liberdade assistida, ela deve ser de no mínimo 6 meses, tá? A liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses. A semi-liberdade, ela não comporta prazo também como a internação, né? E pode ser determinado desde o início. Então, na semi-liberdade eu não encontrei prazo mínimo nem máximo. Ela pode ser posta desde o início. A pessoa pode nem ter ido para a internação, mas já entra em semi-liberdade. Ok? A prestação de serviço, ele não excederá 6 meses, né? O máximo aqui é 6 meses, e vai cumprir uma jornada máxima de 8 horas semanais. Semanais, tá? Não são diárias, 8 horas semanais. E o acolhimento institucional tem um prazo máximo de 18 meses, salvo autorização judicial que pode alterar esse prazo. E a reavaliação do acolhimento institucional no máximo de 3 em 3 meses. Ok? Esse X está aqui porque não há reavaliação nesses casos, com prazos assim definidos na lei, né? Que eu não encontrei. Mas aí temos aqui, ó, internação máximo 3 anos, reavaliado a cada 6 meses. Liberdade assistida, findou-se o prazo, findou, né, o prazo de 3 anos da internação. O adolescente vai entrar em liberdade assistida, que vai comportar no mínimo 6 meses de liberdade assistida. Mínimo, tá? O prazo mínimo da liberdade assistida é de 6 meses. A semi-liberdade, ela não comporta prazo e pode ser determinada desde o início. A prestação de serviço não excederá 6 meses, vai ser no máximo, ó, liberdade assistida mínimo 6 meses, prestação de serviço máximo 6 meses e tendo uma jornada máxima aí de 8 horas semanais. O acolhimento institucional ou familiar, né? Máximo 18 meses, salvo autorização e reavaliado a cada 3 meses. Ok? Próxima questão. São princípios que regem a aplicação das medidas de proteção: a intervenção precoce, a privacidade, a intervenção mínima e a responsabilidade primária e solidária do poder público. Questão corretíssima. E aqui eu trouxe, no artigo 100, você vai encontrar esses princípios. No parágrafo único, são também princípios que regem a aplicação das medidas. E aí temos o inciso 3, que é o que está na questão, a responsabilidade primária e solidária do poder público.
que é a plena efetivação dos direitos assegurados à criança e a adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas do governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Então, essa responsabilidade primária e solidária aí é uma responsabilidade que abrange aí aos 3 governos, as 3 esferas. Então, todo mundo é responsável. Tá? E é efetivação plena, né, dos direitos, é primária, tem que tá escrito na Constituição, toda criança, todo adolescente ou qualquer cidadão tem esse direito. Inciso 5, a privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. 6. Intervenção precoce é a internação das autoridades competentes. A intervenção, das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. E a intervenção mínima deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Ok? Então, a intervenção mínima é exclusivamente pelas autoridades e instituições. Certo? Próxima questão. Um dos critérios para a realização da adoção é que o adotante seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Quem é o adotante? A pessoa que vai adotar. Quem é o adotando? O adolescente ou a criança que está sendo adotada. Então, está correto porque o adotante ele deve ter no mínimo 18 anos e tem que ser 16 anos mais velho que o adotando. Então, está correto. E aí está aqui no artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Parágrafo 3º, o adotante é de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando, tá? E aí também fiz uma tabelinha, adotando tem que ter no máximo 18 anos, que é a pessoa que está sendo adotada, o adotante no mínimo 18, e o apadrinhamento também a pessoa deve ter no mínimo 18 anos. Não se esqueça disso. Gravem essa tabelinha, certo? Espero que vocês estejam gostando. Se tiver, deixa o seu joinha. Se não tiver, deixa também, ok? E aí, o nosso momento de reflexão. A nossa frase de hoje é: os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe. Certo? Então, se você tiver com algum problema aí, saiba que você está tendo a oportunidade de mostrar aquilo que você sabe, ok? Não desista nunca, insista, persista e não desista. Até a próxima, fui!